Señor Jesucristo, por el pastor Marcelo Parrella, director y presidente del ministerio, sea parte de esta escuela y predique este evangelio a todo el mundo. A paz, boa tarde. Boa tarde a todos que estão aí pela internet nos acompanhando, nossa missionária Ingrid Chamarelli, a Roberta, Lirol e todos os outros que estão aí acompanhando conosco, e todos que estão aqui presentes, amém? Eu estava ali sentada lembrando de uma ocasião em que eu tinha uns 16 anos de idade, né? Beth já me conhecia e eu tive um sonho. Não conhecia muito bem a palavra, eu acho que tinha menos, eu tinha uns 15. E eu me converti dentro do meu quarto. Eu estava passando por um momento assim um pouco atribulado e eu tinha entrado no meu quarto, eu não queria sair do meu quarto, eu estava de férias. E eu ficava no quarto o tempo todo deitada, até que um dia eu dobrei os meus joelhos e o Espírito de Deus falou comigo, e ali eu recebi o Senhor Jesus como meu Salvador. Comecei a abrir a palavra de Deus. Eu já gostava de ler a Bíblia desde criança, mas eu não tinha aquele conhecimento assim muito profundo. Eu lia como um livro, né, um livro secular. Até que os olhos, né, espirituais começaram a abrir e Deus começou a me mostrar coisas tremendas dentro da Bíblia, né, coisas proféticas. E aí uma pessoa me levou para uma congregação evangélica e eu fui parar numa igrejinha que tinha aqui perto da nossa rua. E eu me lembro que eu tive um sonho e eu sonhei que eu estava diante da janela, eu abria a janela e eu via a lua se transformando em sangue. A lua bem vermelha, e uma coisa que eu nunca pensei na minha vida, eu nem sabia que tinha as eclipses lunares, que o sol, né, cobria a lua e ela ficava vermelha. Nem tinha ideia que isso acontecia naquela época. Eu via uma lua vermelha e também via como se o mar invadisse a terra e eu sentia os fingos através da janela em cima de mim. E eu falava assim, eu tô aqui, Jesus está voltando. Jesus está voltando. E eu olhava assim e eu via, né, a lua toda vermelha se transformando em sangue. E vi uma voz muito forte, uma voz assim, muito forte, e falava assim, e acontecerá que nos últimos dias o sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o glorioso e poderoso dia do Senhor. Eu não sabia que isso estava na Bíblia, eu nem sabia. Eu ouvi certinho assim o versículo, igual está na Bíblia, mas eu não sabia que estava dizendo assim na Bíblia, era uma voz forte. Aí quando eu acabei, que eu acordei assustada, eu falava assim, ai, Jesus está voltando, mãe. Começava a chamar minha mãe, cadê minha mãe? Eu vivia com a minha mãe nessa época. E quando eu acordei, eu fiquei assim, mas o que é isso? O que é isso que eu sonhei? O que está acontecendo? Aí eu fui naquela congregaçãozinha que você lembra, Beth, eu perguntei para algumas pessoas lá, existe isso na Bíblia? E acontecerá que o sol se transformará em trevas e a lua em sangue? E aí o irmãozinho falou, está na palavra, é Atos 2 e Joel 2 e Atos 2. E aí eu fui conhecer, e eu falei, é exatamente assim que veio na meu ouvido no sonho. E neste sonho eu estava nos últimos dias. E o mais interessante é que eu sentia pingos de água batendo na minha janela, como se o mar estivesse invadindo a terra. Não invadia, não estou dizendo que no meu sonho o mar invadia a terra, mas eu sentia pingos de água e eu tinha medo, né? E aí, hoje eu venho entender que o Senhor estava me mostrando que eu estaria nesses últimos dias. Mas olha só, sempre não foram os últimos dias? Lá no início da igreja, os apóstolos já diziam que estavam nos últimos dias. Então, por que nós vamos dizer que estamos nos últimos dias se os apóstolos já estavam dizendo que estavam nos últimos dias? E uma das coisas que mais intrigavam, né, quando Jesus, que intrigavam os discípulos, é quando Jesus falava que ele iria voltar e haveria os últimos dias. Lá em Mateus 24, eles já estavam curiosos perguntando, né? Jesus ainda não tinha nem completado o plano da salvação ainda, ele não tinha morrido na cruz nem ressuscitado, e eles já perguntavam, e como é que serão esses últimos dias? Como serão? E Jesus lá em Mateus 24, depois que ele saiu do templo, né? E os discípulos perguntaram para ele assim, né? Diga-nos, Senhor, quando sucederão estas coisas? Qual sinal haverá da sua vinda e da consumação do século? Eles já estavam curiosos quando Jesus falava disso, porque eles já achavam que estavam se aproximando. E ele disse, muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerras e murmúrios de guerras. Vede, não vos assustei, porque é necessário que assim aconteça, mas ainda não é o fim.
Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá pestes, terremotos em vários lugares. Mas tudo isso é o princípio das dores. Há quanto tempo a gente já vem vendo isso acontecer, mas a escala está se tornando em maior proporção, não é? Terremotos cada vez mais fortes, em mais lugares, chegando em escala, uma escala maior até nós, porque hoje a gente tem a internet. Isso é o princípio das dores. Sereis atribulados, vos matarão a muitos. Isso a gente já tem visto ao longo da história. Muitos vão se escandalizar e trair-se-ão e odiarão uns aos outros. E se levantarão falsos profetas e enganarão a muitos. Isso a gente já tem visto, ao longo dos séculos. Só que em que proporção maior do que a gente tem visto hoje? Não é? Que a gente tem aí os meios de comunicação e chega a todo momento uma notícia diferente pra gente, né? E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará de quase todos. Aqui não diz que é de todos, mas de quase todos. E quando é coisa horrível que a gente tem visto aí, mães abandonando filhos, parece assim que a gente não tem mais aquela referência do amor. As pessoas não estão tendo mais referência de amor verdadeiro, as pessoas se traem, se vendem. A vida do ser humano não vale mais nada, está valendo pouquíssima coisa por causa do dinheiro, não é? Mas isso sempre aconteceu, mas isso tem acontecido numa escala tão grande que as pessoas estão começando a achar que não há quem seja diferente. É cada vez se multiplica. O sinal não é que isso aconteça, o sinal é a multiplicação disso aí. É multiplicar, né? E será pregado esse evangelho do reino por todo mundo, para testemunho das nações, e então virá o fim. E o evangelho está sendo pregado. Ele está chegando a vários lugares, e agora aqui, olha, através dessa maravilha que é a internet, ele está chegando onde ele não podia chegar antes. E sempre se procurou, os servos de Deus procuraram saber sobre o final dos tempos. E Jesus alertou, os discípulos perguntaram, depois vieram as cartas dos nossos apóstolos. Paulo falou muito sobre os sinais dos últimos tempos para que ninguém fosse enganado, e hoje nós estamos vivendo numa era onde ninguém pode dizer que é enganado sobre os sinais dos últimos tempos. O apóstolo Paulo, quando ele escreveu a Timóteo, ele fala lá no segunda epístola a Timóteo, ele fala também sobre os últimos dias, como em muitos lugares da Bíblia, mas a gente vai focar mais aqui nesse, porque a gente vai parar para meditar aqui nessas situações que a gente vai ter um retrato assim da nossa sociedade atual como nunca, né? E ele fala a Timóteo na segunda epístola, na segunda carta, no capítulo 3, versículo 1. Sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas. Olha o que Jesus falou lá antes da sua morte e ressurreição, que o amor se esfriaria. Por que as pessoas são egoístas? O que é ser egoísta? Egoísta é ter o seu ego, não é? Colocar o seu ego em primeiro lugar. O meu eu. Eu. E a gente não vai dizer que não existiram pessoas egoístas ao longo da história, não tem existido, claro, sempre existiu isso. Porém, hoje, quando você acha uma pessoa que está com a predisposição de compartilhar, parece que você achou uma raridade, assim, uma joia. Porque antigamente as pessoas tinham mais essas coisas da família, compartilhar o pão, sentar, né, ter comunhão com as outras, e hoje cada um está vivendo no seu próprio mundo. E até pela desconfiança, e às vezes não é nem por egoísmo, por maldade, mas é por desconfiar. É tanta gente querendo, né, se dar bem, tanta gente prejudicando o outro, tanta gente fazendo coisa errada, sem palavra, que às vezes a pessoa se torna egoísta para se proteger. Porque não confia. Então ela prefere se isolar. Não, é melhor confiar em mim, em Deus e em mim. Isso é um reflexo de uma corrupção da humanidade que tem acontecido como sinal daquilo que Jesus falou, que o amor se esfriaria e que as pessoas seriam egoístas. E Paulo alertou, serão egoístas. Se tem uma coisa que não cabe num servo de Deus, é o egoísmo. Nós temos, por natureza,
sermos egoístas, sim. A criança já nasce assim, né? Meu, é meu, é meu. Você vai uma criança pequena, você tem que educá-la, porque ela não quer repartir nada com ninguém. Meu. Aí vem o irmãozinho, ele não, é meu, não, meu irmão não. E quando a criança, né, não aceita bem o irmãozinho, que ele quer todo o amor do pai e da mãe, né? Não, agora eu tenho que dividir com esse outro ser que chegou aí que não tinha nada a ver. Ele tem que me roubar meu lugar. É sempre assim. Mas isso vai sendo trabalhado no nosso caráter, os pais vão dando educação, ele vai aprendendo que é tão bom ter um outro para compartilhar e amar, né? E depois os irmãozinhos se querem, né? Igual esses dois estão aqui, eu tenho certeza que eles se amam. Eles compartilham tudo. Tem aquela hora, né, que tem aquela parte da natureza humana, eu vou ficar com ele. Mas na hora do vamos ver, duvido que ele queira ficar sem o irmão dele. Se ele ficar um tempo sem o irmão dele, ai, que saudade do meu irmão. Isso é trabalhado em nós, porque nós também somos seres espirituais, mas isso tem que ser trabalhado, porque somos primeiro carnais, né? E aí vem Deus resgatar em nós a natureza divina, através dos nossos pais, através da palavra, através da experiência, através da maturidade, mas somos egoístas por natureza. Só não podemos deixar que isso nos domine. E quando você recebe a Cristo, você encontra um Deus que nada é egoísta. Deus nunca foi. Se Deus fosse egoísta, todos nós estávamos perdidos. Porque Ele ia pensar só nele. Ele jamais ia dar seu único filho. Eu dar o meu único filho por esse bando de gente aí que nunca me honrou. Esses idólatras que se curvaram diante de outros deuses e desobedeceram tudo que eu tinha que... Tudo que eu mandei, eles fizeram o contrário. Eu vou dar o meu único filho. Jamais eu vou destruir eles todos. Eu pensaria assim, gente. Eu, particularmente, se eu fosse Deus, eu pensaria isso. Destruo todo mundo, começa tudo de novo. Mais fácil. Por que eu vou dar meu único filho? Eu sou o Criador. Mas Deus, de maneira alguma, Ele foi egoísta, porque o amor está acima do egoísmo. Quando Jesus fala, ama o teu próximo como a ti mesmo, Ele está dizendo, deixa de ser egoísta e dá lugar ao amor. Porque o amor é o quê? O amor é justamente você querer o bem do outro, né? Assim como você quer o seu próprio, e não querer o seu próprio e que se dane o outro, como é o egoísmo. E ali diz então a palavra, né? Olha só, a inversão que haverá, cada vez mais o homem se afasta da vontade de Deus nos últimos dias. E a igreja cada vez se aproxime mais, porque por isso que o Senhor falou lá em Apocalipse, o que é limpo, limpe-se mais, e o que é sujo vai se sujar mais ainda, mas aquele que é limpo se limpe mais. Que a igreja, para estar preparada, e a gente fala muito em avivamento, porque é necessário um avivamento para que Jesus... Mas o que é avivamento? Será que avivamento é gritaria, é bater pé, se jogar para o alto, é gritar, e como se Deus não ouvisse? Será? Avivamento, o que a palavra avivar é trazer a vida. É trazer vida. É pegar aquilo que estava desvanecendo, morrendo, e voltar a trazer ânimo, vida. O que Deus quer fazer na igreja hoje em dia não é que todo mundo dance e role no chão e gire, porque eu nunca vi Jesus mandando ninguém fazer isso. Ele quer colocar a sua vida em nós, nos avivar, de modo que a vida de Cristo seja a tua vida. Como Paulo falou, já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Isto é avivamento. Você quer conhecer uma igreja avivada? É fogo puro, entra lá. Cuidado, irmãos, porque há muito fogo estranho por aí. Você quer conhecer uma igreja avivada? Vê quão próxima essa igreja está da palavra. Quão próxima ela está do exemplo de Cristo. Quanto ela está priorizando o amor de Cristo. E qual ela está se afastando disso tudo aqui que Paulo vai listar. Quanto mais próximo disso aqui, tudo isso aqui que Paulo vai listar, em relação ao modo vivendes dos últimos tempos do mundo, quanto mais distante disso aqui, mais próximo de Cristo, mais avivado. Quanto mais próximo daqui, mais distante de Cristo e mais morto espiritualmente. Olha o que Paulo fala. Fala aquele homem que tão dificilmente Jesus conseguiu trazê-lo para ser o apóstolo que levaria a palavra aos gentios, mas olha como que Jesus, quando ele tem um propósito, ele vai até a última consequência. Jesus teve que fazer ele cair, né, do animal que ele estava montado ali, teve que fazer ele cair ali no caminho de Damasco, até ficar cego para depois ver mais do que ele via, ver muito mais e ver espiritualmente o que ele não conseguia ver.
Então, olha só, por que tudo isso Paulo teve que passar? Para ele chegar e alertar a nós, as pessoas daquela época, os gentios, e a nós, os gentios que hoje estamos aqui. E ele falou, olha só, últimos dias, preste atenção, Timóteo, nessa palavra, olha como é que vai ser. Tempos difíceis. Tem gente que fala assim, a gente nunca viveu um tempo tão difícil como estamos vivendo. Está tudo muito mais facilitado em relação à tecnologia. Olha, tudo é muito mais fácil. Você chega no mercado, pega o que você quiser, não precisa você plantar, esperar, né? Dar o fruto para colher, e tudo que tinha que fazer antigamente. Você pega um avião, você está numa outra cidade, ou então em outro país, em algumas horas, e antes você levaria dias e dias e dias, até meses dentro de um navio. Nesse aspecto, a ciência se multiplicou. Mas em relacionamento humano, como está difícil. E é nisso que Paulo bateu quando ele falou aqui de caráter, quando ele falou de relacionamento humano, quando ele falou disso. Modo de agir, modo de ser, caráter, né? E avivamento tem a ver com isso. O seu caráter, seu modo de ser, a vida de Cristo na sua vida não está morto espiritualmente. Deixar que aquilo que é de Cristo viva, que aflore na sua vida, né? Nos seus passos. Os homens serão egoístas, avarentos. O que leva uma pessoa a tirar a vida de outra por causa de R$100? Às vezes nem isso. Às vezes por menos. Amor ao dinheiro desmedido. Dinheiro, teu Deus, mamon. Eu não posso agradar a Deus se o amor a mamon está em primeiro lugar. Eu não uso dinheiro, o dinheiro me usa. O dinheiro não é uma ferramenta. Eu sou uma ferramenta na mão dele, porque ele que diz o que eu vou fazer. Mas é tão necessário ter dinheiro, gente. Sem dinheiro a gente não faz nada. Verdade, nem na obra de Deus. Não é? Vocês não chegariam aqui se vocês tivessem dinheiro para pagar um transporte ou para pagar a gasolina. Mas isso não quer dizer que ele vai nos dominar. Por isso que o Senhor nos provê, ele é a nossa provisão, né? Porque se a gente tem Deus, Deus vai mandar a provisão, mas se a gente não tem Deus, a gente pode ter o dinheiro que for, que esse dinheiro não vai ser uma bênção na nossa vida, não vai abençoar a nossa vida. Mas os homens serão avarentos. Como a avareza tem tomado conta, gente? Sabe? As pessoas cada vez elas querem mais e mais e mais e mais para si e nunca se saciam. E tá sempre mais e mais e mais, eu quero mais e mais e mais. Saiu um iPhone, um modelo mais novo, aí eu quero ter, e saiu não sei o quê, não quero... E aquele amor ao dinheiro, e outros que não tem nem mais o que adquirir, mas eles querem. Só para dizer que tem, é poder. Eu sou poderoso, eu tenho mais, então eu posso, eu mando, eu faço, eu aconteço. Isso tem a ver com egoísmo, que é a falta do amor próximo. Uma coisa está ligada à outra, olha só. E aí depois diz aqui, né? Serão avarentos. Ser avarento não quer dizer ser econômico. Né? Às vezes a gente fala, eu não sou avarento, então eu vou sair gastando, não quero ter nada. Não é assim. O servo de Deus, ele sabe administrar bem as suas finanças, né? Deus ensina. Ensina, claro. Você não vai ser desperdiçador. Pelo contrário, desperdiçador, ele nunca vai ter nada. Mas a sabedoria de Deus te faz saber administrar as suas finanças sem precisar amar o dinheiro. E sabendo, né, onde empregá-lo na maneira certa. Até para isso a gente tem que orar a Deus. Deus não quer... É isso que o Senhor quer que eu compre? Como é que o Senhor quer que eu compre? Deus está em tudo naquilo que a gente coloca Ele. Ele só não entra onde a gente não quer que Ele entre. E não é porque Ele não tenha poder para entrar e não mereça e não tenha que estar ali. É porque Ele é educado, Ele é gentil, Ele é ético, porque Ele quer ser, porque Ele é perfeito, porque Ele é o Criador, porque Ele é tudo de mais, de melhor. É o Criador. Porque Ele é santo. Então, uma coisa é você fechar a mão para o desperdício, outra coisa é você colocar o dinheiro como Deus, e como muitos têm colocado, desvalorizando a vida e valorizando as riquezas terrenas, matando por isso. E aí depois vem aqui, e os homens serão jactanciosos. Que palavra estranha, né? Quem sabe o que quer dizer jactancioso? Alguém sabe? Jactancioso? Jactância, não é boa a vossa jactância. Mas o que é isso? Uma fruta? Mas jactância, nunca havia de comer? Não. O que é jactância? Né? Em algumas versões, em vez de você encontrar jactanciosos, você encontra presunçosos. Presumir. Presumir é se achar mais do que realmente é. Aquela pessoa presunçosa é aquela que se acha o máximo. Eu sou insubstituível. Se eu não for, nada acontece. Se eu não estiver ali, não vai. Ou seja, se ela não estiver ali, nem Deus vai dar conta.
Porque ela pode, se ela não tiver, Deus pode estar que não vai acontecer, não é assim. Quem somos nós para dizermos que somos insubstituíveis? Elias, quando estava escondido lá na caverna, né? Porque ele estava muito triste por ele ver que todos tinham se dobrado, né? Na cabeça dele, todo mundo tinha se dobrado diante dos outros deuses. Ele falou: Senhor, só ficou eu, os teus profetas aqui, que você curvaram diante dos outros deuses, diante de Baal. E Deus virou para ele e falou assim: Elias, tem mais 7.000 que não dobraram seus joelhos. Naquele momento, ele estava, sabe, aquela coisa da carne, né? Ah, eu sou insubstituível, só tenho eu sou o único, aí eu sou a última Coca-Cola do deserto, como diz, né? E nada disso. Nós não somos insubstituíveis, nós não temos que nos achar o máximo. A gente também não tem que se diminuir, porque somos servos de Deus, temos o nosso valor. Equilíbrio é a palavra, moderação é a palavra para aquele que é servo de Deus, né? Nem se achar de mais, nem se achar de menos. O apóstolo Paulo, certa vez, ele falou: ninguém pense de si mesmo mais do que realmente é. Medida justa. Ah, eu sou importante? Sou. Eu faço a diferença? Faço. É importante que eu esteja em certas coisas? É. Mas se eu não puder? Mas se eu vier a faltar? Mas se eu não der lugar a Deus para Deus me usar? Sim, Deus tem mais vários outros que Ele pode levantar. Deus tem outras pessoas que Ele pode levantar. Então, o que mais aqui, né, que a gente vê? Além da jactância, né? Que vem mais aqui. Arrogantes. Tem tudo a ver com o que a gente viu antes, né? O arrogante é o soberbo. Do grego, hiperefanos. Arrogante, hiperefano, arrogante. A Bíblia fala que se tem uma coisa que Deus ele deixa de ouvir alguém? Será? Deus não deixa de amar nem ouvir ninguém. Deus jamais vai desprezar uma pessoa. Deus jamais vai desprezar o humilde. Porque o soberbo ele despreza. Ao soberbo ele desprezará. Não adianta a gente achar, Deus é amor, Ele vai ouvir o soberbo. Ele não vai. Se a gente não der a glória a Ele, Ele se recusa, sim. Ele deixa de estender a mão? Sim. Ele não dá a sua glória a outro? Não, a minha glória não darei a outrem. E há pessoas que elas se acham maiores que Deus. Elas querem achar que Deus é seu servo, que Deus tem que fazer o que ela quer, que todos têm que fazer o que ela quer. E olha só, o que a gente tem visto de gente soberba nos últimos dias é impressionante, irmãos. Como o inimigo ele tem colocado a soberba. Às vezes você vê pessoas jovens, estão pensando na vida, não sabe nada da vida, e se acha. É sério. A gente que lida com o público, tem gente que você sabe com quem está falando? Veio uma doença, joga na cama, já era. Veio um resfriado, a gente viu o Covid aí. Quanta gente que a gente achava que era imbatível, cadê? Ele sumiu, se foi, virou pó. E tem gente que acha que todos têm que viver em função dele e que tem que fazer o que ele quer, o que ela quer. Isso é uma coisa que se aborrece a gente. Né? Se é difícil a gente ajudar um soberbo porque a gente vê, o fulano está tratando mal. E às vezes a gente faz porque a gente não tem como correr, porque é o nosso trabalho, porque a gente, né? Imagina Deus, que é o Senhor, ver a pessoa, uma coisinha desse tamanho no universo, menor que uma formiga, para um Deus que é maior que o universo. Você tem que fazer isso aqui agora, assim. Tá nem enxergando ele direito. Quem é o quê? Tô ouvindo uma coisinha lá de baixo, gritando e se achando o máximo. É uma formiga? Não, é uma pessoa que se acha. Se a gente quer agradar o coração de Deus, igual a mensagem, né, da irmã Ana, por que Davi pisou tanto na bola? A gente vê a vida de Davi pisou na bola. E a gente olha assim, cara, eu não faria isso que Davi fez. Peraí. Mas por que Deus perdoava Davi? Refazia a vida de Davi quando estava lá, o bicho pegando, Deus ajudava Davi. Porque ele era humilde. Ele reconhecia que ele tinha errado. Ele batia no peito e falava assim, olha, eu sou pecador e pecado concebeu a minha mãe. Perdoa-me, Senhor. Perdoa-me porque eu sou pó. Humildade precede a honra, diz a palavra. Se você quer ser bem sucedido, se você quer ser honrado,
Tem muitas pessoas que querem ser honradas e elas chegam nos lugares assim, né? Com o peito estufado, falam, eu sou o fulano de tal. Mas diante de Deus é diferente. Para ser honrado, tem que ser humilde. E não quer dizer que você vai andar de cabeça baixa deixando todo mundo pisar em você. Cabeça erguida. Mas a humildade não está nisso. A humildade está na sua forma de encarar as coisas, de você lidar com as situações e com as pessoas e de honrar a Deus e se colocar no lugar das pessoas. Humildade. Ninguém está aqui para me servir. Eu estou aqui para servir. O próprio Jesus, quando quiseram, não é? Os discípulos, não, Senhor, de forma alguma eu vou deixar que o Senhor lave os meus pés. E em certa feita ele foi dar um exemplo, porque ele é o mestre que ensina com exemplos. Ele é o mestre, ele não explana somente, mas ele dá exemplos práticos. Então ele pegou um pote com água, uma vasilha, me fugiu a palavra, uma vasilha de água, e ele foi lavar os pés dos discípulos dele. Foi um teste, ele fica testando, né? Vamos ver o que eles vão dizer, vamos ver como é que está a humildade no coração desses aí. Não, Senhor, de forma alguma, Pedro. Não vai lavar meu pé, como é que é isso? Pedro, se eu não lavar teu pé, tu não tem parte comigo. Não, Senhor, lava tudo, lava o pé, cabeça, leva a mão. O exagerado, o sanguíneo. Mas o que Jesus queria mostrar? Olha só, se eu que sou o Senhor, se eu que sou a vida eterna, se eu que sou o Filho de Deus, se eu que sou a palavra, se eu que existo antes dos tempos, se eu que fui criado antes do mundo, se eu que tenho os anjos todos ao meu dispor, se eu quiser, se eu que curo, uma palavra, um só olhar, eu deixo, né, tudo isso e lavo os pés de vocês. Então como que vocês não querem fazer pelos de vocês? Como que vocês querem achar que os outros têm que lavar os pés de vocês, figuradamente falando? Que todo mundo tem que fazer tudo por você e você não, e você tem que ser o exaltado? Passamos uns pelos outros. Olha que coisa interessante. E a gente vê o quê? Igreja avivada é o quê? É aquela que está distante disso. Distante que eu digo no sentido, eu não aceito. Avivamento eu não aceito a soberba, eu não aceito a presunção, eu não aceito a arrogância, eu não aceito a avareza. Isso é avivamento, irmãos. Por que não está sendo pregado por aí? Por que o fogo vai descer? O fogo vai descer no inferno para queimar tudo isso que é sujeira. O fogo tem que descer, é aqui, ó, na nossa carne, para queimar aquilo que não presta. Esse é o fogo que tem que descer. Esse é o Atos 2. Bom, e aí vem blasfemadores. Eu não vou eu vou parar aqui, depois eu continuo, porque tem tanta coisa. Se você for olhar cada um, blasfemadores. O que tem de gente falando que Deus o quê? Meu Deus é o meu dinheiro. Que negócio de Deus o quê? E Deus coisa nenhuma. Que negócio é esse de respeitar? Que Jesus? Que Jesus é esse? O que são os blasfemadores? Blasfemoi no grego, né? Pessoas que falam aquilo que danifica. Significa, né? Blasfemoi. Pessoas, para quem não sabe, que está me vendo aí, né? A Bíblia, né? Aqui o Novo Testamento está em grego koiné, que era uma língua usada naquela época também, além do aramaico, mas para os gentios, o grego koiné era que predominava. Então está aqui o Novo Testamento. Nesse grego, a palavra blasfemoi significava, né, aquele que danifica, aquele que destrói com o quê? Com uma palavra mentirosa. Aquele que pega e destrói, blasfemando, destrói um conceito, destrói um valor, destrói aquilo que é santo, danifica aquilo que é santo e perfeito, blasfema. E a gente sabe que Jesus foi o que mais sofreu blasfêmias. Não é que tu é o filho de Deus o quê? Quem? Aquele que vem lá de Nazaré, não é? O filho de José, né? O filho de Maria. Quantas blasfêmias? Se você é filho de Deus, desce daí da cruz, faz alguma coisa com você. Tá aí morrendo, quer dizer que é filho de Deus? E o que mais a gente vê hoje em dia é blasfêmia. E não é só blasfêmia para aqueles que não acreditam em Cristo, não. Aqueles que estão blasfemando com o seu modo de vida e dizendo que são de Jesus. Pegando a palavra, usando a palavra, usando o nome de Deus, usando o nome de Jesus para benefício próprio, para se engrandecer, para juntar riqueza, dizendo que é Jesus, que é Deus, está mandando fazer, e está blasfemando, está
blasfemando, destruindo o conceito santo do que é ser igreja. E que mais a gente vê? E às vezes, sutilmente, porque não parece que é blasfemador, mas está blasfemando quando fala de Jesus, e a intenção que ele tem em falar de Jesus e por trás é outra. É se dar bem, é manipular, né? É usar o nome do Senhor em vão, é se engrandecer, é se enriquecer às custas das pessoas. Isso é blasfêmia também. E para terminar essa parte, eu vou chegar aqui, desobedientes à paz. Depois a gente vai continuar, porque tem muita coisa. E a gente que, principalmente o pessoal aqui que é da área da educação, né? Nós temos visto como a desestruturação familiar, essa coisa, a família não tem problema, a gente pode ter produção individual, que tá tudo certo. Depois que começou esse negócio de produção individual, a coisa degringolou. Eu não estou dizendo que às vezes o pai de família venha faltar e a mãe tem que criar os seus filhos sozinho. Isso também não quer dizer que não vai dar uma boa criação, porque isso foi uma consequência aí, né, às vezes inesperada da vida. Acontece, tem gente que passa por isso. Uma coisa, né, a pessoa enfrentar fatos, coisas que não inesperadas na vida. Outra coisa, esse negócio, não precisa não, produção individual, né? Tem meus filhos, precisa de pai, precisa de mãe, nada. Isso. A Bíblia deixa bem claro, a célula da sociedade, o que Deus criou, a família é bênção. Uma família estruturada faz uma diferença na vida de uma pessoa. Eu sei dizer isso, eu falo isso por experiência própria. Como faz falta uma família estruturada, gente? Como faz falta você saber que você tem, né, um pai, um representante masculino ali, você pode chegar, né? E você tem ele a força, tem ele o exemplo de força, de controle ali das situações, não deixar o barco afundar, ele tem a palavra de autoridade. Uma mãe que tem aquela coisa do carinho, né, de aconchegar, de afagar, de alimentar, né, que te valoriza, que olha pra você e fala, como você é inteligente, eu vou investir em você, você vai dar certo. E às vezes puxa a orelha também, quando tá errado, tem que né? Tem um ditado que diz que pata de galinha não mata pinto. E hoje em dia, não pode fazer isso com a criança, não pode repreender, não pode botar de castigo, não pode dar um tapinha. E isso tem destruído. Porque o que a gente mais vê hoje em dia, como nunca, são crianças desobedientes. Crianças que não têm noção do que é autoridade, respeitar a autoridade. E a gente vê isso refletido aí nas escolas. A gente vê na sociedade pessoas que não sabem respeitar lei nenhuma. Está dizendo não faça e vai e faz. Que é para prejudicar todo mundo que é com aquela atitude. Porque faltou família, faltou referência de autoridade. Podia ser criado só pelo pai? Às vezes acontece, como eu falei, não deixa de dizer família. Mas aí é uma coisa inesperada. Não é? Pode ser criado só pela mãe, é uma coisa inesperada. Foi, né, um problema que houve. Mas a família, ter um pai, uma mãe, ter um lar, seja, né, como for, seja pobre, seja humilde, mas que tenha valores para transmitir, como faz diferença no caráter das pessoas quando elas se tornam adultas. Como você vê hoje em dia crianças complicadas, com problemas psicológicos, porque está faltando limite, está faltando educação, está faltando exemplo. E não adianta também ter pai, mãe, irmão e não ter exemplo. Só a família física, mas o aconchego e o exemplo, e as ordens e as regras não acontecem. Também tem isso. Família fictícia, que só existe assim, na imagem, mas na prática não acontece. E a Bíblia fala que isso ia acontecer, e como hoje em dia a gente vê, né? Igreja, né? É ser avivado. Também é isso. É crianças aprendendo a serem obedientes aos pais, a serem obedientes às regras. Não é uma obediência cega. É uma obediência por amor, uma obediência por consideração, que se vai aprendendo, porque a criança precisa. A Bíblia fala para corrigir, né, com a varinha, que vai matar, não vai contratar, mas a correção, né, a orientação, muitas vezes com rigidez, porque precisa. E a gente vê isso, que os finais dos tempos, tudo isso aconteceria de uma forma cada vez mais intensa, e como nunca. E quem está aí hoje trabalhando com educação sabe, nunca se viu tanto problema no meio dos jovens de indisciplina, de falta
doentes como se vê hoje nessa sociedade. Isso é um dos sinais do final dos tempos. E a gente vai ver outros. Mas tudo isso por quê? Porque a palavra de Deus diz, né? Aquele que está limpo, se limpe mais. Aqueles que estão sujos, vai se sujar mais. É? Então aí os sinais. Que lado a gente quer estar? Como a gente quer esperar a vinda do Senhor Jesus? Avivamento? Que a gente se afaste disso a cada dia mais, amém? Eu vou chamar agora pastor Marcelo, que vai estar conduzindo aí a nossa reunião, vai continuar conduzindo a nossa reunião, amém?